Como eu falei, cada apresentação minha, no canto direito, vai ter S1, por exemplo, semana 1, Q de quarta-feira. Tá? Vamos falar hoje sobre os detalhes do início. Vamos lá. Essa aqui é a grade de vocês. Tá? Se você olhar bem, tem Física 1, 90 horas no segundo semestre, Física 2, 90 horas no segundo semestre. Existe, então, um pré-requisito de Física 2, né, que é a Física 1. Pré-requisito de Física 1 é cálculo diferencial, ok? E aí isso abre para os pós-requisitos. Se você dá um zoom aqui, começa a ficar mais claro o que está acontecendo. A Física 1, que é a mecânica, a Física 2, que é a eletricidade e magnetismo, e aí você tem linhas conectando, tá? A linha de Física 2, que sai de Física 2, vai uma linha para termodinâmica aplicada, outra linha para eletrotécnica, sai uma linha de Física 1 para mecânica geral, ok? Então essa é a estrutura. Existem outras linhas que vão, a partir de mecânica geral, seguindo adiante, uma sequência de pré-requisitos, outra sequência é a partir da termodinâmica e outra sequência é a partir da eletrotécnica, tá? Então, essas são três grandes sequências. A sequência de mecânica, por exemplo, ela é quase que toda que engatilhada um atrás do outro, até lá o final. Então, o mesmo acontece com termodinâmica e eletrotécnica. Se você olhar bem o conteúdo das ementas, Física 1 é mecânica, Física 2 é eletricidade e magnetismo, com a sugestão de se abordar problemas de pressão, de hidrodinâmica, hidrostática e também de termodinâmica. Usualmente, o que a gente tem feito? Nessa sugestão, a gente utiliza isso mais na aula da prática. Então, na prática, nós temos experimentos que utilizam fluidos e calor, assim por diante. Então, essa é a estrutura. Essa estrutura não é muito satisfatória, tá? Então, o que está acontecendo? Está tendo uma revisão do PPC. O PPC antigo, então, trazia a Física 1 e a Física 2 de 90 horas, e nós vamos estar passando para um novo PPC. Isso não está fechado ainda, mas o que se cogita seria, então, que a física tivesse três disciplinas. Uma de 90 horas, que seria equivalente à Física 1, que traria matéria e movimento. Tá? A Física 2 se transformaria em introdução à eletricidade e magnetismo com 60 horas, havendo essa redução de 30 horas e se desobrigando a fazer experimentos em hidrodinâmica e experimentos na área térmica. E nasce uma disciplina que estava em falta no curso, que é essa intermediária aí, que é oscilações, fluidos, temperatura e calor, também de 60 horas. Então isso vai ser o novo PPC. Eu estou revisando com vocês, porque é interessante que vocês estejam a par do que está acontecendo e o que vai acontecer nos próximos semestres. Claro que quem está cursando o PPC antigo vai continuar cursando o PPC antigo, e esse PPC novo vai entrar de forma em fase, né? Com o primeiro semestre, depois passa para o segundo, terceiro e assim por diante. Note aí que oscilações fluido e temperatura e calor, tá? Não eram tratados, né, nessa estrutura do PPC antigo. Isso deixa uma certa lacuna. Por que que deixa uma certa lacuna? Porque oscilações de fluido, temperatura e calor são pré-requisitos para aquela sequência que eu mostrei antes, de termodinâmica em diante. O que foi acertado no PPC antigo? Que a termodinâmica daria a parte de temperatura e calor. O que se constatou? Então, os professores tentando fazer isso perceberam que tomava um tempo muito grande da disciplina e aplicações técnicas tinham um tempo menor. Então, uma das pressões para revisão foi essa, né? Que a gente tivesse essas oscilações, fluidos e temperatura e calor.
Principalmente, oscilações é muito importante para a parte de mecânica. Então, vocês, os alunos que estão no PPC antigo, não tem um momento só para oscilações. Introdução à eletricidade e magnetismo vai ser, então, um pré-requisito de eletrotécnica. O que é cada uma dessas disciplinas de forma bem resumida? Matéria em movimento é a física de um ponto material, né, é onde se puxa e empurra uma massa. Já no final lá da disciplina, a gente roda uma massa em torno de outra, né, mas no fundo são pontos materiais. A segunda física, que é a parte de oscilações, fluidos, temperatura e calor, é a física de muitos pontos materiais. Tantos que não damos mais conta, tá? Não dá para contar mais. Nascem as características da matéria em grosso, como pressão e temperatura. Como é a física de muitos pontos materiais, isso traz como pré-requisito a física da matéria em movimento. Okay? Bem, a física das cargas e campos é a terceira introdução à eletricidade e magnetismo. Nesse caso, que campos? Campos elétricos e magnéticos. Qual é a ênfase? A novidade é os campos elétricos e magnéticos. Então, nada do que você viu antes na física trazia essa ideia de campo. Então, essa é a grande novidade da Física Geral Experimental 2 também. Ela vai trazer esses campos elétricos e magnéticos. Isso é bem diferente de tudo que foi feito antes. Ela é construída em cima da Física Geral Experimental 1. Então, a gente vai estar falando sempre de leis de Newton, de conservação de energia potencial, tudo isso. Então, é como se fosse uma nova camada em cima da Física Geral Experimental 1. Então, essa é a nova estrutura, e eu já estou aproveitando e comentando a nossa estrutura, né, do PPC antigo. Bem, fazendo um mapa mental aqui do eletromagnetismo. O que é isso? Tá? Primeiro, a gente tem que pensar, e vai ser nosso primeiro assunto, vai ser a eletrostática. O que é a eletrostática? É esse ente que eu venho falando com vocês, que chama carga-campo, parado, estacionário, sem se mexer. E o que é que tem dentro da eletrostática? A eletrostática, a gente vai falar sobre campo elétrico, cargas positivas e negativas, potencial elétrico. A gente vai chegar até o assunto de capacitância. Capacitância é interessante porque ele pode ser visto inicialmente na eletrostática, mas ele é um assunto que permite você sair da eletrostática e ir além. A eletrostática é muito bonita porque ela é como se fosse um domínio fechado, né? Então eu consegui aí na tela desenhar um círculo vermelho em torno de toda a eletrostática. Ou seja, se eu começo na eletrostática, eu vou fazer minhas contas, resolver um problema, mas eu vou terminar sempre dentro da eletrostática. Ou seja, se eu começar com minhas cargas paradas, vou fazer alguma evolução e tal, no final eu vou ter lá uma resposta com as minhas cargas ainda paradas estacionárias. Tá? E o que tem além da eletrostática? O próximo nível é o que a gente chama de magnetostática. A magnetostática é quando a carga-campo, tá, possui uma velocidade constante. Okay? Então, note que a gente já está entrando no domínio das coisas magnéticas. A gente falou ontem que o magnetismo aparece quando uma carga anda com velocidade constante. Então, essa é a primeira abordagem. O que vai estar dentro da magnetostática? Você vai ter o campo magnético, você vai ter a corrente elétrica, corrente contínua, tá? Que a gente chama corrente contínua também estacionária, ou seja, não vale o fio balançar, o fio tem que ficar parado. Se o fio está parado com a corrente contínua, você está nesse domínio que a gente chama de magnetostática. E isso permite você, então, estudar circuitos, os circuitos simples. E vai surgir nesse contexto a resistência. Note que eu botei capacitância em negrito e a resistência em negrito. Capacitância permite você
estudar também uma situação onde você tem algum tipo de carga com velocidade constante, quando você está carregando e descarregando o capacitor. Ou seja, como eu falei, a capacitância vai além da eletrostática. E note que a magnetostática contém dentro dela a eletrostática, ou seja, quando você tem a carga-campo com velocidade constante, uma situação específica é justamente quando a velocidade é nula. Velocidade zero também é uma situação de velocidade constante. Mais adiante, o que você tem? Você tem o eletromagnetismo. Tá? Isso é a situação onde você tem esse índice chamado carga-campo com aceleração, ou seja, você vai variar a velocidade. Nesse contexto, o que é que aparece? Aparece primeiro, claro, a luz. E aí você vai ter os circuitos de corrente alternada também, os campos eletromagnéticos. Aí vai ter aplicações em um indutor, tá? Note que o indutor também está em negrito, o motor e o gerador elétrico, a corrente alternada, o circuito que junta o resistor, o indutor e o capacitor, que vai dar origem às telecomunicações. E vai dar também o fundamento, os alicerces para toda a teoria de controle e automação. Okay? Então, você vê que dentro do eletromagnetismo tá a magnetostática, porque um caso particular da situação com aceleração é quando a aceleração é zero. Okay? Em nosso estudo aqui, a gente vai principalmente concentrar na eletrostática, na magnetostática. A gente vai ver um pouquinho do eletromagnetismo. Que pouquinho é esse? É justamente a parte que fala sobre o indutor. Por que a gente quer isso? Para aplicações tecnológicas, a gente tem que ter uma atenção toda especial para justamente esse trio, formado pela resistência, pelo capacitor e pelo indutor. Só a nível de a gente começar a estabelecer uma base conceitual, a resistência representa você transformar energia elétrica de um circuito em calor. O capacitor representa em um circuito a capacidade de guardar a energia elétrica no campo elétrico. E o indutor representa a capacidade de armazenar a energia elétrica do circuito no campo magnético. Bem, então, como é que fica o nosso fluxo, tá? Então, a gente vai ter aulas. Essas aulas vão estar sempre associadas a leituras recomendadas, que vão estar associadas a exercícios. Nós vamos ter avaliações. Eu vou estar colocando as datas na tabela. E aí a gente tem que se perguntar sobre a possibilidade de uma parte prática. Usualmente, essa disciplina ela é muito rica em laboratório. A gente vai para o laboratório e trabalha várias coisas. Então, a gente faz mapeamento do campo elétrico, a gente faz vários outros experimentos, a gente faz a transformação de energia elétrica em energia térmica, aquecendo água, trabalha calor específico nesse contexto. E a gente faz outros experimentos com correntes, tensões, circuitos simples, né? E coisas desse tipo. Então, é muito interessante. A gente tem galvanômetros, voltímetros, amperímetros, mas a gente está em lockdown. Se mudar a situação, quem sabe a gente volta para a sala de aula, né? A gente volta para o laboratório, talvez. Eu ouvi falar hoje que vai ser prioritário a vacinação no estado da Bahia dos professores, né? Tomara que seja. Claro que eu sou parte interessada, então não sou uma boa opinião, mas eu acho que tem um efeito muito importante você botar, dar ênfase à questão da educação. Então, se isso acontecer, ótimo, a gente vai poder ver essas práticas. Mas o mais provável é que não aconteça, só no próximo semestre. O que é que isso nos traz? Bem, a gente trabalhou o semestre passado em modelagem, né? O último semestre de Física Geral Experimental, não foi o passado, foi o anterior, a gente trabalhou simulações usando o Anaconda. Por que a gente trabalhou essas simulações? Essas simulações, originalmente,
foram feitas para o contexto de eletricidade e magnetismo. Por quê? A gente não tem costume, a gente não entende direito como é que é o movimento de uma carga dentro de um campo elétrico. A gente não entende direito como é o movimento de uma carga dentro de um campo magnético. Então, o que é que eu percebi com o tempo? Que a gente precisava treinar o Anaconda mais cedo. Foi aí que eu levei o Anaconda para a Física Geral Experimental 1, que ela não tinha essa posição originalmente. E aí, lá, a gente treina a modelar o campo gravitacional. Então, a gente faz a situação da queda livre. Uma bolinha que bate em paredes, né, e você adiciona a gravidade, então tem o efeito da gravidade, você adiciona a resistência do vento, você adiciona a possibilidade de impacto, tem uma série de atividades que você pode fazer, e muitos alunos fizeram, e isso vai crescendo. É um exercício muito interessante você adaptar esse modelo, que muitos de vocês talvez tenham guardado, mas se não tiver, eu vou estar dando a vocês uma cópia do programa, e o programa não, desculpe, do roteiro, né, que aí você pode refazer o programa. E aí você pode fazer essa adaptação e estudar nesse contexto. Então, ele é um grande candidato à modelagem com o Anaconda em ambiente Python, para a gente fazer a continuação. Qual é o nosso problema? Nosso problema é que, usualmente, a gente estaria com um laboratório de computação. Né? Então, a gente tinha vários computadores com isso pré-instalado, assim por diante. E a gente viu no passado que até isso dá problemas às vezes. E agora vocês estão em casa. Então eu não sei como é que cada um está, se vocês têm computadores com capacidade de rodar o Anaconda, com capacidade de fazer uma animação. Isso é uma coisa que a gente vai descobrir. Mas essa é uma possibilidade. À direita aí eu coloquei o nosso cronograma de atividades, data por data, dizendo qual é terça-feira, qual é quarta-feira, qual é a carga horária associada, qual é a carga horária total, para você ir contando as horas, e depois os conteúdos associados. Você depois vai receber via o portal, né, o Google Sala de Aula, isso num plano de aula oficial e com também as leituras associadas aos exercícios recomendados, tá? Então você vai poder utilizar isso. Se a gente dá um zoom aqui para a gente dar uma olhada, então olha o que está acontecendo. A gente já fez aí no dia 16/3, terça-feira, 2 horas, apresentação da eletricidade e do magnetismo. A gente já fez isso. Né? Dia 2 é hoje, a gente está falando sobre detalhes do curso que a gente vai fazer. Na próxima aula, a gente já começa com campo elétrico, assim por diante. Note que eu tenho alguns conteúdos aí em negrito, são a parte das avaliações. De forma geral, você pode resumir isso aí tudo no conteúdo que está à esquerda. A gente vai começar com eletrostática, a gente vai para a capacitância, a gente fala sobre corrente elétrica, resistência e circuito simples, vai para o magnetismo e depois fecha com indução eletromagnética. Esse é nosso roteiro. Só passando aí a nossa lista toda, claro que você vai ver isso em PDF mais tarde, mas olha o que acontece. Quando você mapeia, quando acontecem as avaliações, então você tem o primeiro mini-teste acontecendo dentro da eletrostática. A gente acabou o campo elétrico, a gente já está pronto para fazer o mini-teste. Depois, a primeira avaliação ocorre logo depois de capacitância. Okay? Então isso a gente já fechou a eletrostática, já fechou a capacitância. Isso é bom, é um bom momento de parada, porque como eu falei para vocês, tem um círculo em volta da eletrostática, que é fechadinho, e forma um domínio à parte. Depois, mais adiante, quando a gente terminar corrente elétrica, resistência e circuito simples, a gente vai estar aí prontos para fazer o mini teste número 2. Por fim, magnetismo, indução eletromagnética, a gente já vai estar na última aula, segunda avaliação. Okay? Então esse é o nosso fluxo aí planejado. Avaliações e atividades. Então, fica assim. Primeiro mini teste, tá? 2 pontos. Primeira avaliação, 6 pontos. Segundo mini teste, 2 pontos. Segunda avaliação, 6 pontos. A integradora, que não é mais uma integradora, a gente está sem integradora esse semestre,
Mas foi recomendado pela coordenação que a gente adote uma nota qualitativa. Então eu vou associar uma nota qualitativa a cada um de vocês. E isso vai dar 10 pontos. O trabalho, que é essa parte experimental, a parte de modelagem, e também pode ser de outras coisas que eu tenho olhado, que eu estou fechando a estrutura de como é que vai ser esse trabalho, valeria 4 pontos. Se você pega a pontuação do trabalho e divide metade para a primeira unidade, metade para a segunda unidade, você fechou então 10 pontos por unidade. E você tem 10 pontos da integradora. Ok? Para um total de 30 pontos. O que a gente faz com esses 30 pontos? A gente tem uma formulazinha. A média do curso vai ser 3 vezes a unidade 1, mais 3 vezes a unidade 2, mais a integradora, dividida por 7. Isso vai dar a você a sua média do curso. Com a média do curso, você pode calcular a média final. Claro que eu espero que ninguém precise fazer isso, né? Multiplicando a média do curso por 2, somando a nota da final e dividindo por 3. Ok? Então, essa é a forma padrão de fazer a média e eu acho que funciona bem. Em termos de livros, tá? Eu vou estar usando novamente o Física 3. Muitos de vocês, Física 3 do Young Friedman, muitos de vocês têm cópias desse livro em PDF, ou talvez tenham um livro físico, né? Ainda lá de uma aquisição em um sebo ou algo desse tipo. Tá? Então, esse livro é muito completo, ele tem uma boa leitura, tem exercícios resolvidos, tem dicas de como estudar, dicas de como resolver as questões, vem com uma seção de questões qualitativas que eu sempre dou valor, uso elas até nas minhas avaliações, e depois tem uma série de questões, problemas, que são organizados por seção inicialmente, e depois uma última parte, que são exercícios que são variados. Claro, se a Física 3 constrói em cima da Física 1, você vai querer consultar o livro de Física 1 eventualmente. Caso você perceba que você tem dificuldades na parte conceitual da física, eu estou recomendando esse semestre um livro chamado Física Conceitual, né, do autor Hewitt. Esse livro ele não tem a parte da matemática muito desenvolvida. É um livro bem simples, mas ele vai trazer os conceitos. Então, se você achar que a leitura está pesada, do Física de Young Friedman, e quiser estar refrescando as ideias lá do ensino médio, a física conceitual é um bom caminho. Esse livro não usa cálculo, tá? Então ele não se presta para aplicações em engenharia, mas é uma boa forma de você estar sanando lacunas que você tenha. Outros livros possíveis são o Halliday, o Nussensweig e o Tipler. Tá? Eu vou colocar detalhadamente isso na referência do curso. Então, quando você receber aí o plano de disciplina, você vai ter lá isso especificado, né, com mais detalhe. Mas eu posso dizer a você o seguinte: qualquer um dessas coleções aí que eu coloquei, que são clássicas, é muito boa para o estudo. Como é que você escolhe a sua? Bem, a maioria dos alunos vai naturalmente escolher o Young Friedman, porque eu estou adotando de forma mais forte o Young Friedman. Tá? Mas os livros têm diferenças em abordagens que talvez isso ajude você a fazer a sua escolha. Então, o Halliday, por exemplo, é uma excelente coleção. Você também acha isso em PDF. E o Halliday ele é conhecido por ser muito objetivo. Então, se você não gosta muito de uma leitura maior, você quer uma leitura menor, mais focada em fazer resolução de exercício, mais focada em resolver coisas, o Halliday, então, é um livro para você. Ok? O Nussensweig, que eu não recomendo tanto, é um bom livro para quem quer ver a física bem desenvolvida.
né, com a forma que ela deve ser feita. Então, o Nussenswag não faz rodeios, ele faz as coisas de forma muito bonita, né, falando sobre a física. É um livro mais puro, digamos, menos aplicação. O Tipler é um livro interessante, ele só tem 2 volumes, então a organização dele é diferente. Você vai achar Eletricidade e Magnetismo no segundo volume. Nesse segundo volume, o que é que diferencia o Tipler? O Tipler tem muitas imagens, muito gráfico. Então, se você é uma pessoa que tem um apreço por imagens, se você tem facilidade de interpretar gráficos, né, de ver desenhos complexos, então o Tipler é um excelente livro. Ok? Bem, como é que eu imagino que vocês vão estar estudando? Ok? Basicamente, imagino que você tem um livro, eu passei para vocês uma leitura, então vocês leem isso antes da aula, assistem a minha aula, depois vocês, enquanto assistem ou a primeira vez ou a segunda, depois em particular, porque vai estar na internet a aula, você deve em algum momento tentar escrever o que você está entendendo da aula. Você deve usar o livro como apoio, tá, para melhorar os seus apontamentos, as suas anotações. Isso é muito bom porque é ao escrever, né, que a gente vai aprendendo as coisas, especialmente na área das exatas, onde a gente usa muito símbolo, então você se acostuma com os símbolos, com a matemática utilizada como você passa a limpo as suas notas, né? Você escreve a aula que você está assistindo. Então recomendo muito que você faça isso. Claro, isso vai depender do seu tempo, se você tem tempo ou não para se dedicar mais ou menos. Mas claro, se você se dedica mais, isso traz mais resultados. E eu vou estar recomendando exercícios. Os exercícios vão estar vindo do Cir Zemansky, tá? Do Young and Friedman. Vão ser exercícios específicos para fazer, selecionar as sessões. E aí os exercícios associados vão estar automaticamente passados para vocês resolverem. Bem, a gente não vai ter essa parte de experimentos e de relatórios. O que eu estou propondo é que a gente faça algum tipo de trabalho, tá, para substituir isso. Algumas pessoas podem trabalhar com o Anaconda, fazendo uma atividade que eu especifiquei, mas vão ter também outros grupos formando, indo atrás de outras abordagens, né? Tentar mostrar o que a gente está aprendendo e talvez construir alguma aula. Eu estaria colocando isso de forma mais específica nas próximas 2 ou 3 semanas. Muito bem. Então, em termos do semestre, eu sempre recomendo, vou lembrar vocês, que tragam uma calculadora científica. Muitos alunos têm tentado usar o celular, outros tentam usar o computador, mas essas são ferramentas ineficientes para você fazer conta. Acaba que você erra mais, né? Anda mais devagar. Então você deve se acostumar. Recomendo a Cássio, né? E a Cássio tem umas versões aí mais populares, né? Que é a Kenko, também tem outras marcas. Qualquer uma dessas calculadoras é muito boa. Não recomendo uma calculadora HP. A calculadora HP ela vai trazer a forma de você colocar os números e dar o enter lá é bastante complicada, né? Então eu não recomendo. O pessoal da área de finanças adora HP. Bem, era isso que eu queria passar para vocês e queria abrir para conversa, né, bater papo com vocês e tirar dúvidas, né? Alguém tiver alguma pergunta, quiser colocar.